Muito boa tarde. O convidado desta semana da Rádio Observador, da grande entrevista da Rádio Observador, é o secretário-geral da FENPROF há 12 anos e acaba de ser reeleito por mais 3 e nessa função naturalmente tornou-se uma das faces da contestação aos sucessivos governos que foram passando em nome dos professores. Mário Nogueira, bem-vindo. A partir de agora está sob escuta. Boa tarde, Mário Nogueira. Olá. No dia em que o Parlamento chumbou a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, já cá fora, à chuva, a Joana Mortágua estava à sua espera para lhe dar um abraço. Não sei se lembra disso. E naquele momento o Mário disse-lhe qualquer coisa do género: ainda não é hoje, mas um dia digo-lhe tudo. O que é que ficou por dizer ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português sobre o tempo da carreira dos professores? Nada de particular. Penso que o que terá ficado a dizer é, sobretudo, que vem aí uma nova legislatura e que nem nos passa pela cabeça que os 6 anos, 6 meses e 23 dias que estão por recuperar e, portanto, que o Governo continua a roubar aos professores, não venha a ser recuperado. E aquilo que nós esperamos é que os partidos à esquerda do Partido Socialista, e admitindo que os resultados eleitorais de outubro não irão ser muito diferentes dos que aconteceram nesta legislatura, não é? E a futura composição da Assembleia poderá ter mais um deputado ou outro de um ou outro partido, mas penso que a maioria será mais ou menos a mesma, que é importante que os partidos que suportarão provavelmente o próximo governo, e se for um governo com estas características e desta natureza, que tenham capacidade para, nomeadamente nas eventuais posições conjuntas que vão tomar no início, como fizeram da outra vez, se isso acontecer, fique muito clara que essa é uma questão que não deve continuar adiada e, portanto, acho que a partir daquele momento nós tivemos a plena consciência que estávamos no final da legislatura, que, portanto, era, digamos, o último momento possível para deixar em lei a possibilidade de recuperar o tempo de serviço. Admito que a forma... Mas o que era aquilo tudo? Era um tudo de desilusão? Não era um tudo de desilusão, eu não diria de desilusão, diria de alguma frustração, porque eu penso que nós temos vindo a conseguir estar cada vez mais próximo deste objetivo, que é um objetivo justo, não é um objetivo que tenha a ver com nós queremos um novo salário, nós queremos uma melhor carreira, não é nada disso. O único objetivo que nós temos vindo a reivindicar e que as pessoas exigem é que o tempo que trabalharam nas suas escolas com os seus alunos seja contado, ponto final, como é para os colegas da Madeira, como é para os colegas dos Açores, exatamente porque fizeram o mesmo trabalho que cá e, portanto, só isso. Que seja de uma forma faseada, que seja de uma forma execuível, que tenha sustentabilidade orçamental, porque isso tem a ver também com os nossos próprios salários e o funcionamento das escolas. E, portanto, aquilo tudo é essencialmente essa contagem vir a acontecer. E eu reconheço que na altura tão próximo que nós estávamos e quase garantido que pelo menos na lei ficaria consagrado uma coisa que nunca esteve, que era de facto a contagem integral, e depois, como eu costumo dizer, e depois que uma coisa iria acontecer, cá estaríamos nós também para fazer a pressão necessária, não é? E não tendo ficado, é evidente que naquele momento há uma frustração grande, embora analisando um pouco mais a frio as coisas, nós possamos perceber que, efetivamente, é natural que, por exemplo, a contagem integral ter como custo de, por exemplo, uma revisão do Estatuto da Carreira Docente, que não era de certeza para rever aspectos, sei lá, como a formação ou o regime de concurso ou nada disso, seria sobretudo para rever aspectos que tinham a ver com a carreira e com a sua estrutura, admito que era um risco. Era um risco. Nós, na altura, porque, enfim, a luta tinha sido muito forte, as pessoas estavam... Era um risco porquê? Era um risco porque nós percebemos, e já ouvimos, quer à direita, quer no próprio Partido Socialista, não é? Gente a dizer que a carreira dos professores é uma carreira insustentável e que, portanto, tem que ser revista. E nós percebemos que quando se quer rever a carreira dos professores, quer-se rever para em baixa, digamos, para mais negativo. E eu não percebo como é que alguém consegue dizer que uma carreira de um professor que trabalha há 15 ou 16 anos de serviço, que tem 40 e tal anos de idade, que está colocado a 500 km de casa e que tem um salário líquido de 1.000 euros, é uma carreira insustentável. Se dizem isso, estão a dizer que Portugal não tem capacidade financeira para ter professores, pelo menos professores qualificados. E, portanto, nós percebemos que é isso que se quer. Aliás, que já se pretende desde 2009, quando, na altura, 2008, 2009, se faz aquela revisão de carreira. A intenção não era criar categorias, que na altura deu também toda a contestação que deu. A intenção, na altura, era que os professores fossem transferidos de uma carreira especial que tem a ver com as características da carreira, não tem a ver com nada de mais especial que não as características da própria carreira, para a carreira geral da administração pública, a chamada tabela remuneratória única, com tudo o que isso tem de grandes prejuízos, porque, na verdade, nós temos uma carreira que é das mais desvalorizadas
principalmente quando chegamos ao aspecto líquido da carreira, não é à parte do salário que a pessoa recebe de facto, das mais desvalorizadas dentro da União Europeia. Portanto, tirando os países de leste, onde de facto os salários são extremamente baixos, mas aqui na Europa Ocidental, onde nós estamos integrados, basta comparar com os colegas aqui ao lado do Estado espanhol para perceber que mesmo com salários líquidos inferiores aos nossos, os salários líquidos são incomparavelmente superiores. E, portanto, a nossa carreira não é uma carreira valorizada, e tentar desvalorizá-la através de uma revisão em baixa, nós percebemos que é o que querem, nomeadamente os dois partidos maiores, e, portanto, era o risco que nós não queremos correr, embora se tiver que ser, terá que ser, e cá estaremos para a luta. Não é? Mas, de facto, vocês têm uma carreira com sem fim de escalões, não é? Têm 10 escalões. Não estariam disponíveis para, por exemplo, pelo menos mexer no número de escalões e tornar as progressões em número menor do que aquelas que existem atualmente? Podíamos fazer, mas eu penso que isso seria pior para a própria carreira, porque, repare, seria pior por um motivo, porque com uma carreira com escalões de 4 anos, os professores estão permanentemente a ser avaliados, porque esta é outra, e isso é importante. E esse é outro aspecto que nunca se fala, ou raramente se fala, porque normalmente o que se diz é que as progressões dos professores são automáticas. Ora, são das carreiras menos automáticas de todas, porque os professores, e por isso é que está essa confusão. Em que escalão é que o Mário Nogueira está? Eu tenho 41 anos de serviço e, portanto, estou no topo de carreira, aos 40 anos de serviço, embora perdendo, porque deveria ter chegado 7 anos antes. Mas progrediu mesmo não sendo professor há 30 anos? Sempre, não, eu sou professor desde sempre. Mas exerce numa sala de aula? Eu não exerço numa sala de aula porque eu sou exatamente, e é curioso porque essa pergunta nunca se faz, por exemplo, a um deputado se exerce numa sala de aula, nunca se faz a um autarca se exerce numa sala de aula. E acha que isso devia ser mudado para funções no sindicato, para deputados, para quem não exerce? Se for, tem que ser para todos, porque não pode Mas não acha ser... que deve ou acha que não faz sentido? Não sei se deve, se não faz, acho que tem a ver com as regras da democracia, porque é assim, um professor que está num sindicato, eu vou-te explicar como está. Qualquer dirigente sindical, seja professor, jornalista, médico ou pedreiro, tem direito a 4 dias por mês para o exercício da atividade sindical. É como nós. Temos direito a 4 dias por mês. Ponto final, e mais nada que isso. Como nós, professores, temos 10 meses de aulas, significa que no final do ano, os professores não podem ser tratados de forma discriminada em relação aos outros trabalhadores. Nós faltamos 40 dias de aulas aos alunos. Ninguém pode dizer que tu és sindicalista, mas como és professor não podes ter atividade sindical. Isso só no tempo do fascismo, e não estamos nesse tempo. E, portanto, foi o próprio governo, e inicialmente nós até fomos contra, foi o próprio governo que um dia nos disse, nós precisamos resolver isto, porque os dirigentes sindicais têm direito em todos os setores a ter os 4 dias, mas é muito complicado, e para nós também era, faltar durante um ano 40 dias de aulas aos alunos. E então o que é que o governo, na altura, nos veio propor, e na altura falo de José Augusto Seabra já, ainda não era comigo, não foi nada comigo, foi com o António Teodoro, foi que alguns dirigentes pudessem ceder os seus 4 dias a outros, para que os que cediam já não faltassem, porque não tinham dias, e os que acumulavam também não faltassem, porque já ao acumularem os dias dos outros estavam a ser substituídos nas escolas. E, portanto, esta foi a forma de nós deixarmos de faltar aos alunos. Mas os sindicatos da FENPROF, todos os dirigentes que estão em Lisboa ou nas zonas próximas de Lisboa e que, portanto, conseguem ter aulas, serviço na sua escola e às 11 da manhã, 10h30, estar no sindicato, não há ninguém a tempo inteiro. Os que estamos a tempo inteiro somos os que vivemos e trabalhamos em Coimbra, no Porto, em Faro, porque não é possível ter uma aula às 8h30 na escola e estar numa reunião no Ministério às 11 horas em Lisboa. A não ser que este país fosse outro e não fosse um país centralizado. E, portanto, nós, ao acumularmos esses tempos, estamos a permitir que os nossos alunos tenham aulas. E, portanto, esta foi uma proposta que quiseram governantes. Mas o que é que nos distingue dos autarcas? O que é que nos distingue porque a maior parte das pessoas não sabe, não é? Os professores que são deputados continuam também a progredir na carreira e não são avaliados. E não só, Mas a questão era genérica. Mas é genérica, mas é diferente. É que os Acha que faz sentido mudar essa questão? Não, mas deixa-me acabar. É que os dirigentes sindicais só têm como salário o seu salário. Os deputados não. Os deputados têm o salário de deputados. Os autarcas têm os deputados autarcas. Nós não. O meu salário é rigorosamente o mesmo, estando aqui ou estando na minha escola, que é atravessar a minha rua de minha casa para o outro lado da estrada. Nós já vamos falar sobre esse dia em que eventualmente vai voltar a dar aulas. Porque eu acho que as pessoas é importante perceberem isto. Para além de termos o salário, coisa que eles não têm, os dirigentes sindicais
são obrigatoriamente avaliados. Eu, para poder ter progredido, tive que fazer formação contínua, como os meus colegas que estão nas aulas, e tive que entregar uma avaliação por ponderação curricular com toda a atividade relevante para o exercício da profissão que desenvolvi, porque eu, para além daquilo que é visto, tenho que fazer outras formações e tenho que participar em muitas outras iniciativas, coisa que aos deputados, por acaso, nem se exige, nem aos autárquicos. Portanto, há uma diferença. E eu acho que até deveria ser obrigatório para toda a gente, percebe? Agora, quando se alterar para todos os setores isto, para as pessoas também. Porque há uma coisa que nós não somos. É que eu sou professor. Não sou daqueles sindicatos modernados que para aí andam, que contratam gente que não é do setor para serem dirigentes. Nós não temos lá disso. Nós também já iremos falar desses sindicatos modernaços, para o citar. Deixe-me só recuar de novo à questão dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, porque um dos momentos mais marcantes neste, eu sei que não gosta da expressão braço de ferro, mas eu vou usá-lo, no braço de ferro com o Governo, foi a assinatura de um compromisso a 18 de novembro de 2017. E na altura a negociação foi muito à volta de um artigo definido. Se dizia recuperar o tempo de serviço ou recuperar tempo de serviço, como acabou por ficar. Foi enganado ou deixou-se enganar? Não, ninguém foi enganado nessa reunião. Todos percebemos o que é que estávamos a assinar. E porquê que assinou? Porquê é que assinámos? Porque naquele momento foi o que nos permitiu continuar a lutar como até agora e neste momento já termos recuperado algum tempo. Sabendo que era nada? Não, se fosse nada as pessoas não tinham mudado quase todo o escalão para mas já não quase conseguiu a para os recuperação anos. do tempo de serviço? Não fui eu que não consegui, porque repare, é outro equívoco. Sabe que os sindicatos de professores são coletivos. Alguns de nós têm que dar a cara, evidentemente, e eu dou sem problema nenhum, sem nenhuma crise. Agora, aquilo que nós temos feito, nós lutamos contra, eu diria, contra as maiores forças deste país. Repare, quem é que nós tivemos do outro lado com quem fizemos o tal braço de ferro? Nós tínhamos, de um lado, o braço de ferro dos professores, que é um ferro forte, realmente. Mas do outro lado tínhamos o braço de ferro da arrogância, da prepotência e do economicismo à escala maior, porque tivemos o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos o Sr. Presidente da República, tivemos aquele que manda no país por enquanto, que é o Mário Centeno, tivemos a Comissão Europeia a pronunciar-se e até o FMI. Portanto, quer dizer, gente acima disto, só Deus. E aí a gente perdia tudo, de certeza. Portanto, aquilo que nós tivemos foi, de facto, em 9 anos, 4 meses e 2 dias, eu diria que nós já conseguimos ir buscar 30% desse tempo, ou seja, 2 anos, 9 meses, 8 dias. E não podemos esquecer que nós já tivemos lutas muito fortes como estas. Nós tivemos, no tempo da Maria Luz Rodrigues, um braço de ferro, e usando a expressão, não me faz nenhuma impressão usar, tivemos um braço de ferro precisamente por causa da divisão da carreira. Foi de 2007 a 2010, 3 anos. Nós tivemos, no tempo do professor Cavaco Silva, um braço de ferro, na altura era ministro Roberto Carneiro, por causa precisamente também de uma divisão da carreira, por força de uma candidatura ao 8º escalão, que foi de 2007 essa é anterior, desculpe, de 1990 a 1997, foram 7 anos. Portanto, nós tivemos uma grande luta de 7 anos, uma grande luta de 3 anos, e estamos nisto há ano e meio. Portanto, dentro de 3 anos, quando a gente vier aqui... Não está a começar, já cá moram 30%, como eu costumo dizer, não é? Agora falta o resto e vamos consegui-lo. Faltam os 70%, e que, aliás, 70%. Os nossos ouvintes não veem, mas nós aqui vemos. O Mário Nogueira traz um crachá novo ao peito e que agora diz 6 anos, 6 meses e 23 dias. E se cá viemos para o ano, espero já ter um mais só de 4 anos, de 3 meses e 14 dias, talvez. O que é que vão fazer a seguir para conseguir recuperar o tempo que falta? Bem, nós agora vêm aí as eleições, não é? Uma das coisas que nós estamos a preparar é precisamente um conjunto de perguntas aos partidos para saber até onde é que há compromisso e procurar que os partidos se comprometam com esta certeza que nós até hoje sempre assumimos, que nunca defendemos, ou nunca exigimos, nem defendemos também, o pagamento de retroativos, nunca defendemos nem exigimos que fôssemos colocados de imediato, de uma só vez, todos ao mesmo tempo, no valor, porque isso era uma coisa completamente incomportável do ponto de vista financeiro. Estivemos disponíveis para que houvesse um faseamento. Começámos por dizer 2018, 2019, foram depois flexíveis, então. Até 23, fomos até 25, fomos em várias modalidades, na carreira, na aposentação, na dispensa de vagas, pusemos tudo em cima da mesa e encontramos um não redondo do princípio ao fim. Aliás, alguns senhores jornalistas que acompanharam bem as reuniões todas, quase mensais, perceberam que a gente saía sempre a dizer, bem, eles nem sequer
é que não quiseram discutir o que nós propunhamos, ou discutiram com o argumento, recusaram até pôr em cima da mesa a nossa proposta. Portanto, eu acho que isto é um jogo de paciência, é preciso, de facto, uma resiliência grande e é preciso, da parte das pessoas, uma capacidade de luta também muito grande e, já agora dizer, muito para além do problema do tempo de serviço. Neste momento... Não é o único problema dos professores. O envelhecimento é um problema tremendo hoje. De qualquer forma, nós em setembro vamos arrancar com as aulas, não é? Começa o novo ano letivo, mas também vamos entrar em espírito de campanha eleitoral. A FEMPROF vai entrar dentro da campanha adentro, vai estar a pressionar os partidos? Dentro da campanha, não sei se diz assim, mas pelo menos vai vamos ser a tentar... sombra de António Costa? Não. António Costa não precisa de sombra, porque não teria tantas sombras que aquilo ainda se constipava. Não. Nós o que vamos fazer é obrigar, ou exigir, ou pedir, depois cada um verá, que os partidos assumam compromissos execuíveis e credíveis através de um conjunto de perguntas que vai ser enviado a cada um deles e que iremos divulgar junto dos professores, simultaneamente também recordar o que foi feito, porque às vezes é fácil os partidos dizerem nós vamos fazer isto, mas não falam do que não fizeram, ou do que fizeram, depende, anteriormente. Portanto, nós vamos de facto querer que os partidos assumam compromissos, digam o que vão fazer. Sabemos que eles depois valem o que valem. Nós, às vezes, há compromissos que são tomados em campanha. Essas perguntas vão ser enviadas quando? Nós vamos ter reunião da nossa direção amanhã depois e, portanto, presumo que na sexta-feira, no máximo segunda, nós vamos enviar para todos. A nossa intenção é que até ao meio de agosto possam responder-nos, para logo no início de setembro termos uma revista pronta para os colegas, quer para os colegas da educação pré-escolar básica e secundário com algumas questões, quer para os colegas do ensino superior e também de investigadores com questões específicas e, portanto, vamos enviar para todos e é isso que vai ser a nossa, digamos, participação. É sobretudo uma participação de esclarecimento dos professores. Então tão cedo não vamos ouvir falar em greves no setor da educação? Sim, no mês de agosto não prevemos nada, no mês de setembro no mês de setembro, nós no início do mês de setembro, eu diria no dia 2 de setembro, na minha escola, com os meus colegas da minha escola, onde eu me vou apresentar com eles todos às 10 da manhã, nós vamos mostrar o que é um corpo docente envelhecido. E a minha escola é apenas uma escola da cidade de Coimbra. É uma vigília? Entre muitas. Não é vigília nenhuma. Vamos apresentar-nos todos, combinamos a uma determinada hora e vamos convidar os senhores jornalistas para estarem lá connosco para perceberem como esta recomendação que a OCDE fez ao governo português. Mas pode assegurar nesta altura que a primeira semana de aulas será uma primeira semana de tranquilidade, ou pelo menos o arranque das aulas em setembro, no ano letivo? Tranquilidade no sentido de não haver uma greve, por exemplo, uma paralisação. Não, eu diria até que dizem-nos os anos para trás que a única intranquilidade que tem existido na abertura de cada ano letivo é que é criada pelo governo. É a única. Porquê? Porque se atrasa a colocar professores, porque não coloca os funcionários não docentes, os trabalhadores auxiliares a tempo e horas, porque fazes um diabo de uma confusão nas coisas mais pequenas, como por exemplo a distribuição de serviços, portanto, porque não tem os professores de apoio que tem que ter para os alunos com necessidades educativas especiais, porque ainda não colocou os técnicos especializados, nomeadamente psicólogos, terapeutas e outros nas escolas, às vezes obrigando os alunos com necessidades educativas especiais a permanecer em casa mais tempo que os outros. Portanto, eu diria que os únicos focos de intranquilidade que nós temos tido na abertura de cada ano letivo têm tido nos últimos 4 anos o rosto de Tiago Brandão Rodrigues, como já tiveram o de Nuno Crato, como já tiveram o de Lourdes Rodrigues, ou seja, o governo é que não se percebe como, porque já deviam aprender com os erros do passado, não é capaz de ter no início de cada ano letivo as escolas em condições de tranquilamente abrir. É claro que eles disfarçam de uma maneira. É que antigamente havia o dia da abertura e no dia da abertura o que se contabilizava era quantas escolas abriram ou não abriram. Agora há vários. Agora há vários e, portanto, as escolas vão abrindo. E o abrir de portas das escolas é o mais fácil. E é até o enganador, o que engana, porque as pessoas veem a porta aberta, portanto, abriu. Depois não vem o que se passa lá dentro e aí é que são os problemas. Ou que não se passa. E normalmente na primeira semana, pelo menos que eu me lembre, não me lembro na primeira semana de aulas ter havido greves alguma vez. Então, enquanto não houver um novo governo, os pais podem estar tranquilos que não vai haver greves. Vão esperar pelo novo primeiro-ministro para discutir. E quando houver um novo governo, os pais também podem estar tranquilos, porque cada vez que os professores lutam por melhores condições de trabalho ou pela valorização da sua carreira e por tornar atrativa a carreira, os professores estão a lutar por uma escola com melhor qualidade e por uma educação de mais elevada qualidade. Portanto, os professores, quando lutam por uma profissão
que atrai jovens, por exemplo, que é um problema que nós hoje temos, estão também a lutar para que a educação tenha mais qualidade. Portanto, os pais podem estar sempre tranquilos que os professores, quando lutam, nunca é nem contra os pais nem contra os filhos, neste caso os estudantes. É sempre contra políticas e medidas de governo que acham que a educação é uma área que não é importante. E ainda agora estávamos a conversar, sabe, que, por exemplo, uma no das debate críticas... da Nação não se falou nisso, não é? Deixe-me só, Diga. verdade, pelo menos ainda, porque à hora que Sim. temos esta conversa ainda não terminou, mas uma das críticas frequentes aos professores, não estou a dizer se justa ou injusta, é que nos protestos mais mediáticos ou com maior corpo, os sindicatos e os professores estão a pensar em medidas que dizem respeito apenas aos professores e não, por exemplo, aos alunos. Nós vemos, é mais ou menos comum ver manifestações de médicos ou de missões de médicos por causa de não terem capacidade ou meios, ou pessoas, ou tempo para cuidarem dos seus doentes, mas a crítica que é feita aos professores é que normalmente só se manifestam e só protestam por questões relacionadas com os seus salários ou com a sua carreira. Aceita e encaixa esta crítica? É de gente que não lê os pré-avisos nem vê os cartazes, porque se visse conseguia com certeza perceber. Aliás, eu penso que quem faz essa crítica fala também porque houve alguns daqueles comentadores militantes antiprofessores que vão passando pela comunicação social e que, para dizer mal e denegrir a imagem dos professores, têm sempre palavras na ponta da língua e, portanto, não é verdade. Os professores têm lutado por baixar o número de alunos por turma. Ora, isso é para melhorar as condições de trabalho com os seus alunos. Os professores têm lutado por mais apoios para os alunos com necessidades educativas especiais. Os professores têm lutado pela colocação de pessoal auxiliar nas escolas, que é um problema gravíssimo que as escolas têm. Os professores têm lutado, por exemplo, ainda agora falou, mas também aqui no caso dos professores, por terem horários de trabalho que lhes permita dar mais atenção aos seus alunos. Aliás, uma das palavras de ordem que nós temos tido é precisamente retirem as tarefas e o trabalho burocrático dos professores e para que eles possam prestar mais atenção ao que é essencial do seu trabalho, que é o trabalho com os alunos. E os pais sabem isso, sabe? Porque, como eu lhe disse, nós reunimos muito com a Confederações de Pais e com a CONFAP e com a CNIP também, e os pais estão muito de acordo com isso. Agora é assim, nós não podemos, para além destes aspectos que têm a ver com a escola pública, com a educação, com o funcionamento das escolas, deixar de também ter em consideração a nossa profissão. E por uma razão simples. Não é por nós, os que já estamos na carreira com muitos anos de serviço e que um dia destes saímos. É porque a nossa carreira, ao ter-se tornado menos atrativa, porque são anos de precariedade, por exemplo, este ano, quem deixou de ser precário entrou nos quadros, nos professores, tinha em média 15 anos de serviço e 44 anos de idade. Qual é a profissão em que são precisos 15 anos de contrato a prazo para poder entrar numa carreira? Quer dizer, e foi assim. E, portanto, ao ter anos de desemprego, anos de precariedade, carreiras com salários reduzidíssimos até por via do corte de tempo de serviço, sabe o que é que está a fazer? Está a fazer com que os estudantes do ensino secundário recusem ser professores. Ainda a OCDE, por exemplo, no âmbito do PISA, fez um inquérito aos alunos dos vários países, dos 30 e tal países, sobre várias coisas, e uma delas foi qual era a opinião que tinham dos seus professores a nível do respeito. E os alunos portugueses foram os que manifestaram o maior respeito e a maior consideração das pessoas. 92%. Foram de longe os que maior respeito manifestaram. E quando perguntaram, e quem quer ser professor? A média na OCDE foi de 5% e em Portugal 1,5%. Ou seja, eles não querem não ser professores, não é por acharem que os professores são os malandros, não. É por acharem que o governo é um malandro que desvaloriza a profissão e trata mal os professores. E este é um problema de tal ordem que este ano já tivemos escolas em que não houve um candidato aos cursos de professores. E se nos lembrarmos que nos próximos, até 2023, nos próximos 4 anos, vão sair da profissão, previa-se que 11 mil e tal professores, mas agora, se baixar um bocadinho a aposentação pós 65 anos, com estas medidas novas que aí estão, isto pode chegar aos 15 mil professores. Nós vamos ter um problema de falta de professores. Eu há dias li um artigo de alguém no Jornal Diário que dizia que isso era uma mentira, que não ia haver nada de falta de professores, porque havia não sei quantos nos concursos que sobravam e não eram colocados. É verdade, mas em alguns grupos de recrutamento. Hoje há grupos, nomeadamente de História, de Geografia, de Inglês, onde já não há professores. E este é um problema que se vai agravar, como acontece já no Reino Unido, onde já se contratam pessoas com o ensino secundário para dar aulas no secundário, na Holanda, na Alemanha, onde já faltam 40 mil professores, na Suécia. Este é um problema que a desvalorização dos professores nestes países
levou a que hoje não haja pessoas Deixa-me só, qualificadas. peço desculpa por te interromper, deixa-me só, para tentar fechar o tema da progressão, da recuperação do tempo integral, só por causa de um episódio sobre o qual lhe pedi uma resposta mais concisa conseguir, um episódio relacionado com o Presidente da República que aconteceu aqui há 2-3 semanas, com o número 942, ou com os três algarismos. Arrepende-se, depois de ouvir a explicação do Presidente da República que fala numa história mal amanhada, porque diz que, na verdade, disse que se ia recordar, porque também se recordava de números de telefone e eles até eram mais complexos. Arrepende-se da crítica que fez? Nenhuma, porque eu não soube o que o Sr. Presidente disse pelo que ele disse nessa resposta. Eu soube o que o Sr. Presidente disse porque ouvi o que ele disse. Ouvi, e ainda é fácil encontrar, nomeadamente em vídeos feitos pela comunicação social local de Porto Alegre, e que nós, aliás, divulgámos no Então o Presidente da República está a mentir, não foi aquilo que ele disse? Mas não estou a dizer o que ele está a mentir ou a dizer que é verdade. Eu só digo às pessoas para ouvirem o que o Sr. Presidente disse. O que o Sr. Presidente disse, quando saiu de uma inauguração, penso que de um museu, e viu do outro lado da estrada, não foi tete a tete, mas isso está documentado, porque é um vídeo, né? Com isso mesmo, quando lhe perguntaram, o que o Sr. Presidente disse, então o que é que tem a dizer com aquilo? Foi, eu não me esqueço, porque os números de telefone até são mais complexos, que ele primeiro até disse, porque têm 6 algarismos, e depois, não, isso era antigamente, até agora nem é isso, são 9, portanto faltam mais 6. E, portanto, tem uma brincadeira que é de mau gosto, é a única coisa que nós dizemos. Pode ser aquela coisa de sair, às vezes, uma boca, que é de mau gosto, que deixa quem está à volta dele tudo, como costuma dizer o povo, na risota. E, portanto, a questão da história não foi mal amanhada, ou eu diria assim, foi um episódio infeliz. Claramente, todos temos. Agora, foi um episódio infeliz e que eu acho que aqueles que são referências... Agravado por o Presidente dizer que é uma história mal amanhada? Pois, se calhar não deveria ter dito isso, porque a única coisa que se pede às pessoas é que quem quiser fazer a sua avaliação, não é pelo que eu digo, ou o Sr. Presidente diz, nem quer discussão nenhuma, aliás, nem polémica nenhuma com isso. O que eu acho é que há personalidades deste país, pelo respeito que nos merece, e o Sr. Presidente merece o meu e o das pessoas de uma forma geral, pelo respeito que merece e pela referência que são para todos os portugueses, que têm que ter algum cuidado, ainda mais quando se trata de uma coisa que para os professores é um símbolo daquilo que é a sua luta e da injustiça que consideram que existe, tem que se ter algum cuidado. Pronto, às vezes há momentos menos felizes em que nos sai assim uma boca e pronto, e as coisas passam. Portanto, penso que a chamada de atenção que nós fizemos tem a ver precisamente com isso. Quer dizer, nós pensamos que é preciso ter algum cuidado também, porque também às vezes... o desvalorizar um grupo profissional não é só por se dizer mal, é também por, de alguma forma, aliás, dizer coisas que as pessoas levam como estando, e desculpa a expressão, porque era esta a expressão que estava precisamente no site penso que é a televisão do interior, é uma televisão e com certeza uma rádio de Porto Alegre, que era Presidente da República goza com os professores. O título era este, com a palavra goza entre aspas, pronto, porque vale. Mas quer dizer, e isto não fica bem. Portanto, aquilo que nós achamos é que para nós esse é um episódio que passou, não queremos aqui nenhuma polémica em relação a essa matéria, porque só podíamos dizer mais. Quer dizer, é verdade que o Sr. Presidente da República nos recebeu, como disse. Mas também é verdade que estivemos quase um ano a pedir para ser recebidos, o Sr. Presidente recusou e, inclusivamente, queria mandar-nos para as assessorias que lá tem de educação. E também é verdade que o compromisso que o Sr. Presidente assumiu de nos receber foi quando, no dia 5 de outubro, na Praça do Município, nós chegámos ao pé dele e ali naquela conversa com a comunicação social presente, ele acabou por dizer, sim, peçam lá a reunião, então que vamos fazê-la. E depois fizemos-la, portanto. Mas tudo bem, quer dizer, penso é que pronto, todos nos devemos respeitar, nós respeitamos o Sr. Presidente da República, penso que, independentemente de acharmos às vezes alguns exageros que ele possa ter na forma de estar, mas é um estilo, pelo menos se compararmos com o anterior, é bem mais arejado, portanto não tem nada a ver. Penso que no essencial também, que tem a ver com as questões da Constituição da República, da defesa dos princípios fundamentais, acho que não há assim nada a dizer. Penso que o Sr. Presidente da República tem 2 momentos infelizes, pronto, um deles foi esse, e o outro tinha sido um pouco anterior, quando precisamente em entrevista, penso que à RTP, em plena fase entre o Governo fechar o decreto-lei que nos roubou tempo de serviço e os deputados virem aprovar a alteração e, portanto, a contagem integral, portanto, estava já em cima da mesa a questão da contagem integral, e o Sr. Presidente, na entrevista que dá, vir dizer, naquela fase que era crucial para a decisão da Assembleia, que isso o tempo de serviço de pessoas não pode ser para contar, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer no futuro e, portanto, nem pensar, e, portanto, eu diria
deveria ter, nessa altura, mantido algum distanciamento que não manteve em relação a uma decisão que, ainda por cima, o Sr. Presidente tinha dito anteriormente que iria promulgar o diploma dos 2 anos para dar a possibilidade à Assembleia da República de tomar uma decisão. Portanto, se quis dar essa possibilidade, e, na nossa opinião, bem, também deveria ter deixado que, sem qualquer tipo de influência do ponto de vista discursivo, e neste caso público, porque numa entrevista televisiva, tivesse vindo dar a sua opinião, que era a de que não deveriam contar o tempo de serviço. Mas isso é tempo que lá vai, e nós olhamos para o futuro, e o futuro vai ser o próximo governo, que, como eu disse, se não for no dia a seguir, é num dos primeiros dias a seguir à tomada de posse do novo ministro, estaremos a bater à porta a dizer: Sr. Ministro, olha, vamos começar por aqui, e depois temos um mar de coisas para conversar sobre outros aspectos que têm a ver com os professores, com as escolas, com os alunos. E com os pais, já agora, e com os pais, porque não basta tomar medidas destas, que são muito simbólicas. Damos 3 horas para os pais da função pública poderem ir acompanhar os filhos no primeiro dia de aulas. Mas já há muitos pais que não são funcionários públicos. E depois há outro problema, é que muitas vezes o dia mais importante para os pais irem com os seus filhos não é o primeiro. Pode ser no primeiro ano de escolaridade. É o dia em que o diretor de turma precisa de falar com o pai por causa de um problema qualquer que houve com o filho ao longo do ano. E os pais aí não têm hora nenhuma, e deviam ter também, para poderem ir à escola falar com os professores. Pronto, como vês, estamos preocupados também com os pais e com os alunos. E estava a falar exatamente em ir bater à porta do novo Ministro da Educação. Gostava, no caso de António Costa ser reeleito, gostava que o interlocutor mudasse, ou Tiago Brandão Rodrigues continuava a estar ali bem para conversar com Não, Tiago Brandão Rodrigues não tem condições nenhumas para continuar a ser ministro. Aliás, eu penso que ele já não é há algum tempo. Aliás, o governo, ele agora ouvi, e eu acho que ele tem estado bem em Minsk, com a equipa de futebol de praia e nos Jogos Olímpicos, e assim, acho que ele tem estado bem aí. No resto ele desapareceu. Aliás, nem fomos só nós a dizer isso, foi o governo que o fez. Repare, naquela fase mais complicada do tempo de serviço, em que o Sr. Primeiro-Ministro veio anunciar que, se fosse aprovada a contagem integral, se demitia, nós, na altura, tivemos nas televisões, logo nesse dia, nos telejornais, 3 ministros, logo o Mário Centeno, Vieira da Silva, e já não me lembro qual, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois a Mariana Vieira da Silva. Tudo o que foi ministro esteve ao Secretário de Estado, alguns também, em tudo o que era telejornal, a falar sobre um problema que era do Ministério, cujo não apareceu em lado nenhum. Portanto, eu penso que o próprio governo já... Assim, nada contra a pessoa. Aliás, na altura, como sabe, nós até começámos por dizer que, sendo uma pessoa mais jovem, não ainda aqui com pensamentos já feitos, pré-feitos, não é, sobre estas questões e sobre as pessoas, e portanto, e que teve até alguma abertura, a ponto de ser muito criticado por muita gente, porque ele de início apareceu a dizer que, bom, nós vamos fazer reuniões regulares, talvez trimestrais, para podermos fazer uma avaliação do que se vai fazendo, ver o que é que se vai fazer e tal, o que era importante. Foi ele mesmo que teve essa iniciativa, na altura muito criticado por muita gente, e depois acaba um mandato em confronto completo, numa falta de abertura absoluta, em ameaças e chantagem que leva para a mesa negocial. Claramente, nos momentos em que foi preciso aprofundar alguns temas da educação mais, vende-se claramente que não era ele o Ministro da Educação, e portanto que... Quem era então o Ministro da Educação? Eram certamente outras pessoas do seu gabinete, nomeadamente os 2 secretários de Estado, que tinham hora de um tema, hora de outro, e portanto, quando era preciso uma abordagem mais profunda... Acha que um deles teria condições para ser Ministro da Educação? Não, eu penso que neste momento não faço ideia, quer dizer, eu acho que o problema nem é bem quem é que vai ser ministro, se vai ser o mesmo, se vai ser outro, se vai ser quem for, que eu acho que a questão que aí vem é o que é que um futuro governo de António Costa, se for o caso, não é, está disposto a fazer para alterar algumas coisas que não o fez agora. E, portanto, está disposto, claro que isto passa muito por investimento na educação, porque efetivamente este governo quebrou o corte e a redução orçamental, mas não reverteu essa situação, portanto, parou onde estava e estagnou, o orçamento praticamente estagnou, e em relação a outros aspectos, quer dizer, há coisas que nós achamos que vão dar a geneira, para dizer assim, se prosseguirem. Olha, um deles tem a ver, e não tem nada a ver com os professores, até. Portanto, os professores não passam, mas é o processo de municipalização em curso. Portanto, cá está mais um aspecto que não tem a ver com os professores. Aliás, eles dizem muito, não sei porque é que os professores e a FENPROF não estão preocupados porque os professores não passam para as câmaras. Eu sei que não passam, mas o facto de muitas das escolas estarem a passar praticamente tudo menos os professores para as câmaras vai fazer com que, em breve, tenhamos um país cada vez mais assimétrico na educação, tenhamos sítios onde o investimento certamente irá existir com níveis que não têm hipótese de acontecer noutros sítios, e teremos, em muitos casos,
uns uma insensibilidade maior e noutros uma sensibilidade maior para as questões educativas, e provavelmente acontecerá aquilo que acontece num país que fez essa opção há muitos anos e que hoje é dos piores sistemas educativos da Europa, que chama-se Suécia, não é? O senhor já disse uma vez que se fosse convidado para funções governativas, para ministro, por exemplo, não aceitaria. Creio que já ouvi dizer isso numa entrevista. E nem tem discussão isso. Porquê? Não seria uma forma de mostrar que aquilo que defende pode ser posto em prática e não resulta? tenho que mostrar nada, porque quer dizer, as políticas para a educação não é uma questão de se mostrar ou não. Aliás, nós chegámos a dizer isso ao Ministro da Educação, porque é assim. Quando se tem... E não se fica um bocadinho na posição de, bom, pode propor o que quiser porque nunca vai ter que cumprir, nunca vai ter que Não, essa não é a questão. É que o problema não é quem é o ministro e as boas ideias que ele tem. É qual é o governo e o que é que ele está disposto a fazer para alterar a situação que nós temos. Por exemplo, há bons exemplos, não estou a dizer em Portugal, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do Ministro do Ambiente em França. Ele tinha uma ideia, tinha convicções naquela que era a sua opinião para o futuro do ambiente, chegou lá, viu que afinal quem mandava na sua área não era ele, aquilo era uma delegação com certeza do Ministério das Finanças francês e de outros interesses do governo francês, e foi-se embora. Pronto. E nós chegámos a dizer isso ao Sr. Ministro. De facto, o Sr. Ministro é uma pessoa que, como ele chegou a dizer-nos, e foi público, que iria lutar radicalmente pelos professores. Uma pessoa para quem a escola pública acima de qualquer outro interesse. Ao ver que a sua luta radical, afinal, não passava de palavras porque quem mandava não estava ali, agora já não é na 5 de outubro, é ali ao pé da 24 de julho, né? Portanto, quem mandava era ali a Praça do Comércio e o Ministério das Finanças. E o Ministério da Educação se transformou praticamente numa delegação das finanças. É assim, eu acho que uma pessoa que seja ministro e que tenha essa convicção e que tenha aquilo que diz e que defende, não consegue pôr em prática porque afinal os interesses são superiores, só tem que se ir embora. Era o que eu acho que uma pessoa séria devia fazer. E, portanto, eu acho que um governo, para ser ministro da Educação ou ter funções governativas na educação, é preciso que não é só ter boas ideias para a educação. É preciso que o próprio governo, na sua globalidade, considere a educação uma área importante na qual deve investir e à qual deve dar atenção. Porque senão pode ir para lá aí a pessoa mais qualificada e com melhores intenções. Valia mais estar a negociar com o Mário Centeno, que já disse várias vezes que é quem no fundo manda na educação e no país. Às vezes era mais direto com preferia o Mário. Isso. Não é preferia, quer dizer, é porque o problema é que nós percebemos que estamos a negociar com a educação, mas não estamos a negociar com o Ministério da Educação. Quer dizer, estamos ali no Ministério da Educação, mas depois chegámos a ter, o Mário Centeno não foi lá a reuniões, não é? Mas, sei lá, a senhora Secretária de Estado da Administração e Emprego Público, o seu Secretário de Estado do Orçamento, portanto, aquilo era metade da mesa era das finanças, e quem olhava para aquela mesa percebia que se aquilo fosse o prato de uma balança, o prato das finanças estava a bater lá mesmo no fundinho com o peso que tinha naquela mesa negocial, e portanto nós percebemos que era isso. Aliás, há pouco falou aqui daquela situação do artigo definido naquela noite que ali estivemos, não é? A certa altura a delegação, e nós percebemos, portanto aquela delegação estava era tão pouco competente do ponto de vista político para a negociação que nos pediu 2 minutinhos e nós ficámos 2h30 à espera que eles entrassem. Portanto, e toda a gente percebeu que eles estavam a pedir ordens superiores e, portanto, às vezes, como eu costumo dizer, não era por ser o Mário Centeno ser mais fácil de negociar do que Tiago Brandão Rodrigues ou António Costa, era porque, quer dizer, ao menos que se negocie e discuta com quem decide, porque nós percebíamos, por exemplo, nós temos em julho, uma reunião negocial com, portanto, o Ministro da Educação, em que sai de lá, em que nós saímos com algumas expectativas positivas, porque de facto há ali uma abertura para podermos avançar noutro sentido. A própria Secretária de Estado, em julho, dá uma entrevista, por exemplo, dizendo, bom, na carreira é difícil, mas vamos ver na aposentação. O próprio António Costa dá uma entrevista a um semanário, onde até, isolando a parte da educação, só para uma das edições, a grande questão é queira os sindicatos, e podemos até discutir isto, por exemplo, ao nível da apresentação no tempo de serviço. Isto acontece em julho e agosto do ano passado, não é? E quando nós chegamos à negociação em setembro e nós dizemos, então, olha, vamos já aquilo e não, isto está tudo fora de hipótese. E o que é que aconteceu entre estas declarações e isto está fora de hipótese? Aconteceu uma reação, uma entrevista de Mário Centeno a dizer que nem pensar nisso nos professores e uma tomada de posição da Comissão Europeia.
Nos últimos 13 ou 14 anos, a verdade é que nós temos assistido a um sem fim de números de greves de professores, sejam greves gerais, greves parciais, greves às horas extraordinárias, ou seja, ficamos com a sensação de que há sempre mais qualquer coisa que os professores têm para exigir ou para reivindicar. Porquê é que isto acontece? Porque os ministros não têm sido competentes na ótica dos professores? Vamos lá ver, eu diria assim, eu costumo dizer que, e acho que todas as pessoas pensam assim, que a melhor luta é aquela que não tem que se fazer e, portanto, a melhor greve é aquela que não é preciso acontecer. Claro, é sinal que as coisas resolvem-se. E agora, o grande problema... Isso sem luta existiam sindicatos? E sem luta podiam existir sindicatos desde que existisse, da parte dos governos, que a capacidade negocial. Porque o problema aqui, repare, como é que é a negociação connosco? Estamos a falar de administração pública, professores. Nós vamos, primeiro, as partes são iguais, é assim que nos dizem. As partes aqui são iguais, mas nós não podemos convocar o governo. Portanto, há logo aqui uma diferença de uma parte que pode convocar a outra e uma que não pode convocar aquela. Depois, quem pode apresentar projetos de decreto-lei, nós não podemos, são eles. Vamos negociar. Se eles não estiverem de acordo com o que nós dizemos, não se faz. Se nós não estivermos de acordo com o que eles dizem, faz-se como eles dizem. Ainda assim, acabando a negociação, nós podemos dizer, mas nós discordamos, queremos uma negociação suplementar. Quem é o árbitro do desacordo entre as partes? É ele, é o governo. Ao contrário, por exemplo, na contratação coletiva no setor privado, em que o âmbito da conciliação são árbitros que não são nem patronato, nem sindicatos, ali não. O árbitro é do próprio clube, daquele clube, não é que ele nem disfarça, nem rouba, aquele é mesmo ele, não é? E, portanto, o grande problema que aqui nós colocamos, e, portanto, houvesse capacidade para dialogar, para negociar, por exemplo, uma questão de tempo de serviço, eu estava a dizer, tivesse havido capacidade para encontrar uma solução que fosse à la longue, que fosse muito faseada, que fosse com implicação não só na carreira, porque isso tem mais no salário, mas em várias coisas. Mas a resposta que nos deram, quando nós dissemos na última reunião, então, mas nós temos aqui a proposta, vocês não aceitam sequer discuti-la, não era aceitar a proposta, discuti-la, e o governo foi clarinha a resposta que nos deram. Aliás, não estava só a FENPROF, estavam, e isto é também um fator, um dado importante, é que nós não estamos sozinhos, estão os sindicatos todos, os sindicatos da CTP, os sindicatos do UGT, os sindicatos independentes, está toda a gente, quer dizer, não é a FENPROF, aqueles malandros não querem ir, estão ali sempre a mandar vir, embora os outros, não, nós estamos unidíssimos, portanto, estamos 10 organizações sindicais, os da CTP, os da UGT, os que não são de coisa nenhuma, quer dizer, portanto, eu diria assim, o governo pode dizer que é o único que vai com o passo certo e nós vamos todos com o passo trocado. Mas, quer dizer, aquilo que acontece é mesmo isto. A luta existe porque eles não têm capacidade nenhuma para negociar. Ou melhor, capacidade se calhar têm, mas não querem. Quando nós dissemos vamos lá discutir isto, a resposta que nos deram, não, a única coisa que está aqui em discussão é a nossa proposta. Foi a resposta. Então, perante isso, nós das duas, ou metemos a viola no saco, ou não metemos. E nós não temos saco para esta viola. Isso quer dizer que os sindicatos nunca aceitam um não? Aceitamos, olha quantas vezes é que aceitamos não. A única coisa que nós não aceitamos é que desvalorizem o trabalho dos professores. E desvalorizam o trabalho dos professores não é só com uma carreira em que é roubado tempo de serviço. Desvalorizam o trabalho dos professores, deixando de envelhecer uma profissão a um ponto que é absolutamente inaceitável. Com professores que foram as referências das escolas e dos alunos, a chegarem a situações, muitas vezes, e nós temos lá no nosso caso, vemos isso, em que o desgaste de um profissional com 65 anos, numa turma com 30 miúdos, é de tal ordem que acaba por vezes por ter reações que nunca teve na sua vida e que depois acabam a sua vida profissional com problemas até de foro disciplinar, que é uma coisa que só acontece por situação a que estão a deixar chegar o corpo docente. O que não aceitamos é que tenham pessoas que são absolutamente descartáveis e que cada ano é mandada para um ponto do país e sem qualquer tipo de direito, inclusivamente roubando-lhes o tempo de serviço, por exemplo, a efeitos de segurança social. Professores que descontam contratados há anos, o ano inteiro do seu salário, e depois chegam ao final do ano e dizem, pois, mas tu, como te faltavam 2 horas no horário para estar completo, não tens direito a subsídio de desemprego. Isto é que nós não aceitamos, porque, quer dizer, nós nem sequer temos aquela situação que se possa dizer, os professores só querem o bem bom, querem ficar ao pé de casa, porque não querem ir ninguém para barrancos. Não é isso, os professores concorrem para todo lado. Agora, são muito maltratados pelo governo. Felizmente, os pais conhecem os professores dos seus filhos nas escolas dos seus filhos, porque se só conhecessem pela voz dos governantes
e de alguns daqueles comentadores residentes das televisões, então estávamos tramados. E têm sido maltratados por todos os ministros. O Mário Nogueira tem uma estabilidade no seu cargo enquanto secretário-geral da FENPROF que os ministros não têm tido. Ou seja, desde que é secretário-geral já teve que conversar com 3 vários... ministros. Só 3, não foram 5? Não, porque quer dizer, vamos lá ver, se contar a ministra Margarida Mantes, esteve lá 11 dias, nunca conversei com ela, só conversei com ela agora na Assembleia da República e tinha conversado em Coimbra, porque somos da mesma terra. Portanto, mas mesmo não sendo como secretário-geral, contactava, fazendo parte da FENPROF, com vários, não é? Não, eu, ministros, enquanto secretário-geral da FENPROF, apanhei a doutora Luz Rodrigues, apanhei o professor Nuno Crato e apanhei agora, pronto, não contando a Margarida. Sim, está bem, e não conversamos? O que nós fomos acusados. É porque eu acho piada, porque só se vê a parte em que, eles andam zangados e a mandar vir. Olha, ainda bem, eu até me estava a esquecer de Isabela Alçada. É a sua preferida? Não é a minha preferida. O meu preferido, se quer que lhe diga, de ministros, que não foi comigo, que é um secretário-geral, mas que eu conheci, chamou-se Guilherme de Oliveira Martins, que era um homem de diálogo, que era um homem de conversação, que era um homem de negociação e com o qual chegámos a acordo várias vezes. E que, com propostas que ele trouxe, que muitas vezes estavam distantes das nossas, mas que foi sempre uma pessoa que soube explicar porque é que as propunha e fundamentá-las. Não é como esta gente agora que a fundamentação deles é dizer é assim e acabou-se. A Isabela Alçada, o que é que tem? Por Isabela, as pessoas esquecem-se. Com a Isabela Alçada, nós assinámos o acordo de carreiras com o diabo. Com Augusto Santos Silva, veja lá, Augusto Santos Silva, não é um qualquer, nós assinámos um acordo de concursos. Depois acabou por nem se concretizar, porque, entretanto, o Guterres demitiu-se, o governo caiu e aquilo ficou por cumprir. Mas nós temos tido acordos vários em diversos domínios. Agora, na verdade, o que aconteceu, quer dizer não sou eu, porque se a posição que a FENPROF tem, a minha posição, fosse uma posição minha, com certeza que a minha federação, os sindicatos da minha federação e os professores sindicalizados na minha federação, que é a maior de todos e tem 50 mil sócios, já tinham todos saído porque estavam em desacordo. Mas, se fosse só uma posição da FENPROF, os outros sindicatos, a FENE, o meu colega Dias da Silva, os meus colegas da ASP, do CIP, do SPRIU, do CIPED, não estavam juntos connosco. Olha estes malandros. E não é assim. Eu diria até que, mais do que terem-nos tido contra, estes 3 ministros, Lourdes Rodrigues, Nuno Crato e Tiago Branda Rodrigues, tiveram, digamos, o condão de não só unir os professores, como unir as suas organizações sindicais. Não foi a FENPROF nem o Mário Nogueira. É que foram os professores e as suas organizações sindicais. E, portanto, se calhar isso também se deve tirar alguma conclusão. E, curiosamente... Deixe-me só pegar aí na união das organizações sindicais, porque já há pouco também tinha referido que não é só a FENPROF que está nessas reuniões, estão todos unidos nesta questão de recuperação do tempo integral, mas no início desta entrevista também ouvimos dizer que a FENPROF não é como alguns sindicatos que são constituídos por pessoas que não são professores, creio que disse qualquer coisa assim. Não, como é que vê o aparecimento dos nossos sindicatos professores? Certo. Como é que vê o aparecimento de sindicatos mais pequenos como o STOP, que têm surgido até com posições mais radicais, mas que são capazes de atrair não só mediatismo, mas como a adesão de muitos professores? Pois é, eu isso não sei o que é a adesão de muitos professores. Eles dizem que têm 300 sócios. Eles dizem, eu não sei, que não estou lá. Eles dizem, nós temos 50 mil. O Mário Nogueira acabou de dizer que os seus colegas em Coimbra não o querem ver de regresso à escola, preferem vê-lo na FENPROF. Mas não é para me verem de costas, pelo contrário. Não fomos nós que dizemos. Eu sei, não, estou a dizer, porque eu vou muito à escola, é porque de facto costumam dizer-me isso, eu às vezes digo, pá, tenho que vir e não, ainda por cima agora, a gente precisa disto do tempo. Mas e não sei o quê. Para mim foi decisivo isso agora neste mandato. Este vai ser o seu último mandato? São os seus últimos? Sim, vai ser, e não tenho nenhum problema de dizer o contrário, porque vai ser, porque eu gosto de praticar o que digo, por isso é que eu nem posso ser Ministro da Educação, porque eles dizem, mas não praticam, percebe? Portanto, não podia. Então, não era obrigado a fazer mesmo, se chegasse a Ministro da Educação. Mas então tinha que andar sempre calado, porque não sabia o que é que ia fazer, porque tinha que esperar que viesse das finanças a ordem de serviço. Não. Portanto, é assim, eu gosto de dizer e praticar, e uma das coisas que eu acho que é fundamental para o futuro do sindicalismo, dos sindicatos e da minha federação, na qual me sindicalizei, foi a primeira coisa que fiz quando acabei o meu curso, foi ir ao sindicato sindicalizar-me, é precisamente o rejuvenescimento. Não é fácil porque não há jovens na profissão, não há, porque às vezes dizer, não é fácil porque os jovens... Não é fácil porque não há jovens. Nós não temos professores até 30 anos, temos 15% de professores até 40 anos, portanto não é fácil. Agora, eu acho que só há uma maneira de nós... podermos rejuvenescer é também nós pormos limites e, portanto, o limite
para mim, é esse e, portanto, iremos trabalhar nestes 3 anos para conseguir que a profissão se valorize, para conseguir que a escola pública tenha maior qualidade, para conseguir que a educação, seja no público ou no privado, possa ganhar também ela mais qualidade e para conseguir que os nossos sindicatos continuem a ser fortes sindicatos. E isso só é possível se tiverem gente nova para os reforçar, para os rejuvenescer, o que passa por nós darmos o lugar a esses jovens, e isso para mim é ponto assente. Portanto, é uma daquelas discussões que às vezes ainda vais discutir isto. Não, isto para mim é ponto assente. Isto nem tem discussão. Nem vou distrair-me ao longo dos 3 anos e aliviar a pressão sobre os governos com essa preocupação. Naquele dia no Parlamento, quando foi chumbada a recuperação total da Estava capaz de os comer todos. Estava zangadíssima, era fácil, bastava olhar para si para ver. Problema. E na altura disse que António Costa tinha conseguido convencê-lo a ficar na FEMPROF por mais um mandato. Não há nada que ele possa fazer que o irrita a tal ponto para ficar mais outro e outro? Não, porque esse é um ponto assente. Aliás, eu quero dizer que, pronto, nós estávamos numa altura de discussão nos nossos sindicatos. Eu tinha dito aos meus colegas que para mim eu achava que era importante e queria mesmo também para o meu descanso e para voltar à escola, porque eu sou daqueles também que acho que o sindicalismo, com qualquer outra coisa, nós nos dedicamos com militância e não por outros motivos, não pode ser trampolim para coisa nenhuma. E, portanto, o nosso local... E voltando à escola, já imaginou a sua primeira aula no seu regresso? Não tenho nenhum problema. Eu vou gostar muito, vai ser ótimo. Qual é a questão? Acha que ainda sabe? Acho que ainda não aprendeu, não perdeu o jeito. Sabe que eu não sou profissional dos sindicatos, eu tive muitas outras atividades ao longo deste tempo. Trabalhei muito com jovens, com crianças, também durante o tempo do meu filho. Fui dirigente esportivo na Associação Académica de Coimbra, um grande clube deste país, e portanto fui durante muito tempo, acompanhei na equipa de hóquei patins, trabalhei com jovens em muitas áreas e portanto esse não é um problema que me apoquente para coisa nenhuma. Portanto, esse não é problema. O que eu jamais aconteceria era, já que estou aqui, agora vou ver se daqui salto para... Isso acho que é uma coisa absolutamente repugnante que alguma gente pratica, mas eu também não. É professor de primeiro ciclo, não é? Exatamente, com uma especialização em problemas de comportamento dos alunos e, portanto, eu diria alunos com necessidades educativas especiais. Está sempre a falar da classe que está envelhecida e sabemos que está, e o Mário ainda tem idade e paciência para aturar alunos de primeiro ciclo? Tenho até mais pequeninos, tenho 2 netos que são um amor, um com 1 ano, outro com 5 anos, tenho uma paciência tremenda para os aturar. Isso não é o que os avós pensam sempre, que eles são um amor? E que no fim de um dia de estar com eles parece que levei uma sova, mas acho que os alunos portam-se um bocadinho melhor mesmo assim. Mário, e durante estes anos todos, o que é que lhe deu, ou o que é que lhe dá, mais cabelos brancos? Foi dar aulas, estar em plenários com os professores ou em reuniões com ministros? Nada me deu. Eu, por acaso, há uma coisa que eu consigo ter, que é, à esquerda da minha mãe, tenho as pulsações muito baixas e uma tensão também muito baixa. E, portanto, eu mesmo quando me enervo, como naquele dia em que estivemos à porta da Assembleia da República, eu depois consigo dormir e no dia seguinte pensar com outra frieza, porque na verdade, pronto, como lhe disse, na altura nós estávamos a fazer esta discussão, como é que iria ser de futuro. Eu tinha posto como condição, não era para ficar, era para pensar, que todas as direções sindicais, bastava que houvesse uma que tivesse dito não, que achava que era o momento de eu sair, e eu não iria continuar porque achava que não tinha sentido ficarmos numa situação que não era bem aceita. Todas as direções sindicais disseram que entendiam que eu devia ficar e, portanto, estava criada, isto ainda antes dessa situação lá na Assembleia, estavam criadas condições para eu pensar ficar. Portanto, condições positivas, uma vez que era unânime a posição dos sindicatos. E o Dr. António Costa ajudou-me a decidir, se calhar porque, como está muito habituado a lidar com professores, ele costuma falar nisso, diz que lá em casa costuma fazer esse tipo de trabalho, ou pelo menos de ouvir muito falar sobre a situação dos professores. Pronto, se calhar também esteve sensível ao meu problema e ajudou-me a resolvê-lo. E ficou adiado esse regresso à escola por mais 3 anos. Vai perdoar-me aqui bem. Uma inconfidência, mas eu sei Diga. que não foi ao barbeiro hoje para estar aqui, teve que remarcar para poder vir a esta entrevista. Porquê é que trocou o seu bigode carismático pela barba? Olha, vou-lhe dizer, em primeiro lugar fui ao barbeiro hoje porque ele é um homem muito compreensivo. Conseguiu. E eu disse-lhe, eu tenho que ir ao pessoal do Observador, que é gente boa, gosto muito, e portanto tem que me fazer isso para de manhã, e lá fui eu ao meio-dia, vim a correr de uma reunião ali na Serafina, cheguei lá, o senhor cortou-me o cabelo e, portanto, também se eu estivesse com o cabelo grande, então a seguir ficava sem cabelo, não é? Não, foi uma coisa que não foi por nada especial, quero-lhe dizer. Aliás, essas coisas são coisas a que eu ligo muito pouco. Foi simplesmente porque eu, quando chego às férias,
apetecia-me não fazer a barba, porque acho sempre que é uma chatice diária ter que estar a fazer barba. E tanto eu nas férias, não faço a barba. E quando acabou o mês das férias, achei, olha, já está aqui uma barbicha mais ou menos com algum tamanho e vou ficar. E depois, o que é que eu gostei? E foi isso que também me fez ficar. Eu sou um tipo com feitio tramado. Foi que isso não foi unânime. E como eu vi que as pessoas ficavam a discutir, uns a dizer, fica melhor, e outros a dizer, não devias ter deixado de ser. Sempre do contra. Vai ficar só para manter a polémica. Mário Nogueira, muito obrigada por ter vindo ao Sob Escuta. O programa regressa na próxima semana. Boa tarde. Deus, boa tarde.